Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos novamente ao Grupo de Estudos do Espírito Chico Xavier. Hoje com mais uma noite do nosso atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Hoje nós vamos continuar a nossa palestra, As Bem-aventuranças. E nós vamos falar na segunda parte. Por quê? Porque semana passada não deu para falar tudo, né? As bem-aventuranças são muitas. São muitas e são complexas de serem explicadas, de serem entendidas também. E naturalmente nós que somos esse vaso frágil e cheio de imperfeição, nós temos dificuldade até de transmitir de uma forma tão completa. Se a gente pegar cada bem-aventurança dessa, dá uma palestra. Porque as bem-aventuranças realmente são fenomenais, são explicações muito claras, muito nítidas, de todas as mensagens maravilhosas que Cristo veio nos trazer. Gandhi já dizia uma coisa maravilhosa, que eu vou colocar aqui, eu coloquei semana passada, mas faço questão de colocar. Então você tem aqui, Gandhi disse a seguinte frase: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido absolutamente nada. Então significa dizer que o Sermão da Montanha realmente foi um marco para a humanidade. A mensagem é muito profunda, a mensagem é muito intensa. Porque a mensagem fala de virtudes que nós devemos ter, porque Jesus falava por parábolas. E através dessas parábolas ele transmitia mensagens assim maravilhosas, né? Coisas lindas, belíssimas. E a cada coisa linda dessa, a gente sempre ficava se perguntando, a gente se pergunta até hoje, como é que eu vou conseguir seguir todas essas bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes. Quem é que tem humildade suficiente? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Entendeu o que é que são os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados, aí sai dizendo, a bem-aventurança, ele tem uma novidade para nos dizer. São novidades incompreensíveis, porque nossa evolução espiritual nos leva para caminhos muito nebulosos, nos enrola, nos engana, nos passa a perna todos os dias. Hoje eu escrevi uma coisa no Face, postei, que é exatamente uma das grandes vaidades que nós temos, é exatamente a gente achar que, por exemplo, eu faço questão em todas as palestras de falar da forma mais simples possível, porque eu acho que a gente precisa ser entendido. A gente não precisa de palavras bonitas e rebuscadas para poder transmitir uma mensagem. A gente precisa apenas que as pessoas que estão vendo as nossas mensagens compreendam elas da forma mais profunda ou mais simples possível. Lógico que a gente precisa entender da forma mais simples, porque só com a simplicidade é que a gente alcança o coração das pessoas. Foi o que Cristo fez, gente. Cristo falou para o povo. Cristo falou para aquelas pessoas que eram humildes, eram pessoas simples, analfabetas, pessoas embrutecidas e com uma concepção, uma ideia do que era ser um ser humano totalmente equivocada. As pessoas pensavam na vingança, as pessoas pensavam na matéria, as pessoas pensavam que a vida era aquela que eles estavam vivendo naquele momento. Que o reino que o Messias veio para conquistar era o reino dos homens. Mas ele disse: eu não vim para conquistar, eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu não vim para conquistar nada daqui, eu vim para conquistar uma coisa muito mais ampla, um pensamento muito mais profundo. E Gandhi disse: se perder todas as obras sacras e apenas restar o Sermão das Montanhas, não se perdeu absolutamente nada.
porque é fantástico, um compêndio que envolve tudo o que a gente precisa para se sentir bem com a gente mesmo. Não é para se salvar, porque, embora algumas religiões tenham tornado Cristo um salvador material, ele nunca foi um salvador material, ele foi um salvador de consciências. Cristo não veio para morrer na cruz, eu já repeti isso aqui várias vezes, vou repetir novamente. Cristo veio trazer mensagens, e mensagens altamente positivas, mensagens de estímulos à vida, mas não são mensagens fáceis. Por que elas não são fáceis? Pelo simples motivo delas tocarem os nossos principais erros, equívocos. A falta de humildade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o preconceito, o ego. Muito bom, Tiago. Isso aí, o ego. Então, cada coisa dessa aí é muito difícil superar. Muitas pessoas dizem a mim assim: meu Deus, eu não tenho coragem de te dizer o que eu estou sentindo, porque eu sinto vergonha. Mas ela não sente vergonha dela, ela sente vergonha do que vai dizer, porque ela vai se expor. Então isso é muito mais uma vaidade do que uma vergonha. Vocês concordam comigo? Na verdade, a partir do momento em que eu não digo, que eu digo, não, se eu disser, Fátima vai pensar mal de mim. Então isso é uma vaidade. Eu estou com uma vaidade tão grande que eu não me permito expor o que eu estou sentindo. Eu não vou dizer não, porque se eu disser, o bicho vai pegar. A Fátima vai me pensar mal de mim. Ela vai achar que eu sou um crápulo. Ela vai achar que eu sou um cara diferente, que eu não mereço estar convivendo com ela. Então veja, é tudo por Fátima e não por mim. A gente sempre coloca a nossa perspectiva e visão na visão do outro. A gente nunca se coloca no nosso lugar. É muito difícil a gente se colocar no nosso lugar. Por isso que lá no Panteão tinha lá, conheça-te a ti mesmo, que Sócrates usou muito. E foi por isso que ele colocou assim: eu só sei que nada sei, porque eu conheço tanto a mim mesmo que não sei de nada, eu não sei de absolutamente nada. Não tem nada mais filosófico, mais sábio do que isso. Eu não conheço do que eu conheço, de nada. Eu não conheço de nada, eu não sei nada. E ele viu aquilo ali e tomou como uma proposta de mudança completa. Tanto é que ele foi um dos ordenadores do Livro dos Espíritos, foi ele quem coordenou o processo de montagem do Livro dos Espíritos, junto com Jesus, junto com Santo Agostinho, junto com outros grandes espíritos de escola, que vieram transmitir mensagens maravilhosas para a gente através do Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido por Jesus. Mas vejam a sequência disso. E nas bem-aventuranças tem: bem-aventurados os pobres de espírito. Nós falamos um pouco disso, mas eu vou só repetir bem rapidinho para a gente dar sequência. Proposta audaciosa. Por quê? Mundo rico de pobres morais, mundo fascinante de poderosos sem força. O que são poderosos sem força, gente? Pessoas que acham que podem, mas que não podem absolutamente nada. Elas não têm poder, elas acham que têm poder. Por isso que nós somos tão vaidosos. Nós chegamos na casa espírita e falamos como os maiores benfeitores. Lá fora nós agimos completamente diferente, porque nós nos achamos assim muito poderosos. Nós achamos que temos a força. Nós somos verdadeiros He-Mans. Quem lembra de He-Man? Eu acho que só eu, que sou o velhinho da bexiga, eu me lembro de He-Man. Eu tenho a força, né? Eu tenho a força. Eu me acho que tenho a força. Eu não tenho força de nada.
Mas eu acho que eu tenho a força. Eu tenho uma percepção extremamente vaga, mas isso é tudo pobreza, né? É a pobreza do espírito, só que a pobreza poderosa. Porque a pobreza, nesse caso aí, bem afetuosa, os pobres de espírito, é a pobreza de ser humilde, de enxergar de uma outra forma. Não é a pobreza material, mas sim a pobreza desses valores que existem aqui. Eu não tenho esses valores, mas eu tenho outros valores. Eu não tenho um carro, mas eu tenho perna para andar. Eu ressignifiquei. Eu não tenho um carro, mas eu tenho perna para andar. Meu Deus, graças a Deus eu tenho perna para andar. Isso é a pobreza do espírito. Eu sublimei. Eu fui além. Meu jogo não é o teu mais. Acho muito curioso isso, que é o seguinte, né? Muita gente diz assim: eu sou obsidiado. Você já tentou mudar de postura? Porque na hora que você muda de postura, você muda exatamente a postura do obsessor. O obsessor primeiro fica com medo de você. Diz: meu Deus, eu não vou me juntar com esse doidinho não, porque ele mudou tanto, está tão humilde, que eu vou me tornar humilde também, então eu não quero mais não. Não quero mais conversar com esse caboclo. Na hora que você muda a tua postura, teu obsessor se afasta de você. Ou então muda com você, que é o mais fácil. A Wagner tem... Eu acho interessante que aqui mesmo na casa espírita tem um cara que... Tem gente que quando você vai chegando assim: rapaz, tem um irmãozinho que está acompanhando você. Eu digo: graças a Deus. Quer nem saber que irmão é, né? Tem um irmãozinho lhe acompanhando. Eu digo: vixe, esse é místico, viu? Lógico que tem um irmãozinho me acompanhando. Olha, junto de mim tá os que estão doidos para eu cair, estão os espíritos que estão doidos para eu subir, e tem o meu espírito guia. Será que eu tenho espírito acompanhando? Então não é novidade nenhuma quando alguém me diz assim: tem um espírito, tem um amiguinho perto de você. Eu digo: tem vários amiguinhos e inimiguinhos. Tem os benfeitores, tem as pessoas que estão torcendo, e tem os espíritos encarnados. Então, amiguinho, eu estou cheio deles o tempo todo. Cabe à minha mente estar pensando da forma ser pobre de espírito é nisso. Está pensando positivamente ou está pensando negativamente? Está pensando no bem ou está pensando no mal? Está pensando em coisas nobres ou está pensando em besteira? E não é só o pensamento, é o sentimento e a ação. A ação faz tudo. Não adianta, às vezes você é o famoso pão bolorento, bonito por fora e podre por dentro, cheio de bolor por dentro, que é o pão mofado. Você olha para ele assim, é uma coisa linda, mas você vai cutucar, o bicho está fedendo. Nós fedemos mentalmente, né? Nós cheiramos mal mentalmente. Quando eu falo nós, é nós mesmo. Eu vou te dizer uma coisa: é cada pensamento cabeludo que a gente tem por cada minuto, cada hora, que você fica impressionado. O que a gente chama de pensamento macaco louco. Eu tenho imaginações macaco louco a cada segundo. Por isso que eu não tenho nem tempo de evoluir direito. Quando eu vou pensando em evoluir, vem uma besteira. Por isso que o orar e vigiar é muito apropriado. Eu preciso estar vigiando o tempo todo os meus pensamentos, minhas ações, tudo que eu vou fazer. Por isso que eu digo assim: procura ambientes melhores para você, tanto quanto possível. Não vá para certas coisas que você sabe que vai dar errado, porque se você já pensa errado naturalmente, imagine tu indo procurar o erro, tu sabendo que ali está a coisa ruim, aí tu vai-te embora para o lado que tem coisa ruim, tu já é ruim, aí vai se reunir com mais gente ruim, pensando em mais coisa ruim. Então, pelo amor de Deus, evite pelo menos os locais, porque tua mente já é um local ruim, teu espírito já é espíritozinho complicado, que não tem nada de pobreza, só tem de riqueza da terra.
Vamos lá. Como posso ser pobre pelo Espírito? Aí vem dizendo aqui, tendo sem ser encarcerado na posse, ter as coisas, mas não depender delas, para estabelecer paradigmas de felicidade. Eu somente serei feliz quando tiver isso, aquilo, quando conquistar uma pessoa, quando ocupar uma posição de destaque. Isso aí é o rico de poder, pobre de sentimentos. Eu tenho que ser rico de sentimentos, ser humilde, ser uma pessoa maravilhosa. Não preciso dizer nada do que eu faço. A minha divulgação sobre o que eu faço, ela é incipiente. Ela não vai tocar absolutamente ninguém. Só vai tocar para dizer assim: ah, esse é vaidoso, viu? Se houvesse inferno, ia para o inferno de cabeça para baixo, com tripe e tudo. Tem gente que tem essa característica. Eu sou uma delas. Eu tenho certeza, eu estava dizendo aqui agora há pouco, que eu tenho um colega que diz assim: eu não acredito no demônio, mas tenho certeza que já fui um. Eu ainda completo isso. Eu digo assim: eu não acredito em demônio, mas tenho certeza que algumas vezes eu sou um. Porque os pensamentos, entenderam? Pobreza, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que pensam da forma certa. Usar sem abusar, desfrutar dos bens da terra, que são mensagens dos bens do céu, mas deixá-los com a naturalidade de quem não os tem. Eu fui-me embora, me libertei, eu desencarnei, eu não só morri, eu fui-me embora. Então, é isso que a gente estava falando. Felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Carl Gustav Jung. Então, Jung já dizia isso há muito tempo. Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de ambição escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem mania de glorificação pessoal, atentos às vontades do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem os novos débitos no rumo do céu, que Ele abrirá as portas de outro segundo, os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. O que é ver a Deus? Será que a gente vai ver Deus? Mas vai, não, o Espiritismo está dizendo que a gente vai para o plano espiritual, a gente não vê Deus. E aí? Bem-aventurados quem tem puro coração, porquanto verão a Deus. Para ser puro de coração, temos que aprender a libertarmos o que temos. A pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego, livre de contaminação, de conteúdo ou motivação do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de seu erro, abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Está dentro de mim. É de Jung também. Acaba mais espiritualizado do que esse, não pode, né? Você só conhece a sua essência quando você entende quem você é. Tá certo? O ego ou eu é o centro da consciência, é a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. Ele é o mediador entre o mundo interno e o mundo externo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é ver Deus? Eu vejo Deus todas as vezes que vou dormir e estou com a consciência tranquila. É uma visão maravilhosa de Deus. Porque eu vejo Deus em mim, nas minhas atitudes, nas minhas mudanças, nos meus pensamentos, na forma como eu me comporto diariamente. Eu vejo Deus em mim. Eu vejo Deus na flor, eu vejo Deus nos animais. Eu vejo Deus em tudo que está aqui. Eu vejo Deus em vocês aqui. Mas para ver esse Deus, eu preciso ressignificar muitas coisas. Eu vejo Deus na dor que sinto.
O que é essa pureza? Leon Denis, fantástico Leon Denis. Tem um livro, que me permitam aqui, que é O Grande Enigma, que ele fala da lei circular. O que é a lei circular? A lei circular é o seguinte, é que você vai evoluindo assim. Wagner, a gente para de sentir a dor? Não, a gente ressignifica ela. No Grande Enigma, nesse livro de Leon Denis foi um filósofo espírita, um dos mais famosos. Ele foi o continuador da doutrina espírita. Logo depois Kardec desencarnou, ele continuou a doutrina espírita, escreveu livros fantásticos e tal. E esse O Grande Enigma, ele está lá nas últimas páginas. Ele fala sobre essa lei circular. Essa lei circular é o seguinte, é que você sempre começa e para no mesmo canto. Você sempre repete mais ou menos as mesmas dores, você passa mais ou menos pelos mesmos problemas, para ver se você é capaz de superar de uma ou outra forma. Então significa dizer que você, por exemplo, você está sentindo muita dor agora, você se maldiz, você reclama, você diz que é a pior pessoa do mundo, você se sente infeliz e você se mata. Aí você vai para o umbral, passa uns diazinhos lá, né? Para não falar anos. Aí quando você se restabelece, você vai para o ciclo, para a lei circular. Os espíritos chamam de você vai reencarnar. Criatura, você precisa reencarnar porque você praticou o mesmo erro. Você vem praticando esses mesmos erros já faz um bocado de tempo. Você está praticando a mesma besteira que você praticou há centenas de anos atrás. Você vem praticando a mesma, mas você não está se consertando. Vamos para a nossa lei circular. A lei circular é o seguinte, você vai voltar, vai passar pela mesma dor de uma forma diferente. Vamos ver como é que você se comporta novamente. Isso se chama repetir de ano. É uma escola. É assim, você não tirou nada boa, precisa voltar, filhinho. Veja, dessa vez a gente arrumou uns professores novos para você, os cabas até bom. Agora, vê se deixa de ser preguiçoso e começa a estudar, porque você vai precisar ressignificar essa dor, que é a mesma que você vai sentir. Você vai passar por determinadas perdas de pessoas, de bens materiais, você vai passar por certas dificuldades, você vai ter um defeito físico, então você vai passar as mesmas dores e sensações, mas você vai precisar superar. Aí a primeira coisa que você supera, você diz, eita, eu vim com mas isso aí é instintivo, tá, gente? Você não se recorda da reencarnação, são poucas as pessoas que recordam da reencarnação passada. Aí você diz, puxa vida, eu estou passando essa dor, estou achando horrível, estou me maldizendo, mas eu não vou me matar. Então já é uma grande evolução. Aí chega na época de desencarnar, você desencarnou e disse, mas rapaz, tu fosse uma lenda decente e tal, mas dessa vez pelo menos tu não te matasse. Tu vai voltar para a lei circular, tu vai passar pelas mesmas dores, os mesmos problemas, só que de uma forma diferente. E vamos ver no que é que tu evolui nessa circular. Aí tu volta, aí tu vai passar pela mesma coisa, só que não é a mesma coisa do mesmo jeito, é a mesma coisa sendo diferente. Aí tu vai e diz assim, tá doendo, eu estou reclamando, mas está na mão de Deus. Ela está mais conformado. Aí tu desencarna, reclamou da dor, mas disse que estava com Deus, então tu vai voltar novamente. Tu vai para a lei circular. Aí tu, quando chegar lá na Terra, tu vai ter que reformular teu pensamento nessa tua lei circular. Bora? Aí disse, bora. Aí tu vem um cara que começa a reformular totalmente o pensamento, porque depende de você, porque assim não anda tão devagarinho essa lei circular, não. Você pode antecipar. Aí você diz assim, isso é um Chico Xavier da vida. Aí você diz assim, eu vou sentir a dor,
eu vou reclamar, mas eu vou ajudar as pessoas e vou me doar totalmente à causa do bem. Mas isso aí foi uma decisão de uma reencarnação. Você disse assim: eita, eu errei na passada e vou reformular tudo. Ou então tu chega no meio da tua encarnação, tu tem o que? O tônus vital foi dado para 70 anos. Tu chega aos 50 como eu cheguei, e dá assim: bom, cheguei aos 50, eu era um caneiro arretado, um viciado no álcool. Cheguei aos 50, tá bom, né, velho? Vamos começar a fazer o bem a partir de agora? Esse já é o passozinho do degrau a mais. Aí você começa a falar na casa espírita, como eu estou falando, e tal, cheio de defeito, cheio de pensamento ruim, cheio de coisa meio troncha, esquisita. Mas aí você começa a ressignificar. Quando eu chegar lá, aí vão dizer assim: tu não era um Chico Xavier, mas vamos para a lei circular, tu vai voltar para não beber mais daquele jeito que tu bebesse, doido. Tu bebia muito, velho. Quando eu chegar lá, o Espírito disse: bebia pouquinho. Aí bebia, viu? Vamos para a lei circular, acabou. Tu vai chegar lá, vai ter que controlar, tu não vai beber mais. Tu tá entendendo como é a lei circular? A lei circular é assim. E as dores, elas fazem parte dessa consequência das leis circulares. Aí, em outro livro de Leon Denis, chamado O Problema da Dor, do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vem lá no dos capítulos dele e ele fala das vibrações energéticas para você atrair coisas positivas ou negativas. A dor já vem com você. Pacote básico da reencarnação: dor. Tem gente que diz assim: você não veio para sentir dor. Conversa fiada, você veio para sentir dor, sim. Se você negar a dor, é um absurdo você negar que sente dor. Não, você sente dor. O problema está na ressignificação. Eu sinto dor. A dor é cruel, mas eu vou dar outro significado. Eu não vou sofrer do mesmo jeito. Eu vou entender que a dor é corretivo. Que umas eu escolhi no meu planejamento espiritual, outras eu adquiri no meu perispírito, porque eu gravei perispiritualmente algumas falhas para sentir dor, porque eu merecia, porque causei dores ao meu semelhante. Então eu venho com ela no meu perispírito, reimprimido no corpo. O perispírito é o MOB, modelo organizador biológico. Tudo que você grafa no teu perispírito, quando você vem, sua mãe foi, engravidou de você, imediatamente teu perispírito já vem gravado toda a história dele, como você vai nascer, suas tendências, tudo, vem tudo gravado, as tendências genéticas, tudo vem gravado em você, tudo vem gravadinho. Essa é uma dor básica, quer dizer, é a dor da dor, que é a dor normal, é a dor, por exemplo, você vai perder gente aqui, não vai morrer gente? Pai, mãe, se tu não morrer primeiro, né? Mas todo mundo vai morrer. Essa é a má notícia que eu tenho para dar para vocês. Todo mundo vai morrer aqui, pode ter certeza. Mas ninguém sabe quando. Mas tu pode morrer antes ou depois das pessoas queridas. Se tu morrer depois, tu vai sentir dor. Essa é uma dor inevitável. Cabe a você ressignificá-la, ou cabe a você ficar com isso na cabeça o tempo todo e pegar uma depressão. A dor de ter nascido sem um membro, ou com uma doença dessas que a gente traz de lá, um defeitinho básico, que vai te causar um incômodo durante a vida, é uma dor, mas ela já é básica. Mas tem outras, as que você procura. Por exemplo, eu estava procurando uma cirrose,
Eu bebia tanto que eu estava procurando a cirrose. Se eu pegasse a cirrose, foi escolha ou eu já vim com isso num pacote básico? Foi escolha, gente. Eu escolhi porque quis. Eu disse assim, eu quis vir com a cirrose. Eu vim com a cirrose. Isso estava programado, isso é karma meu. Karma o quê, rapaz? Tu pega e enche a cara de cana e vem me dizer que isso é karma? Isso não é karma, isso você procurou. Essa é uma dor que você vai sentir porque você procurou. E tem mais, vai somando na sua lei circular. Estão percebendo isso? Por isso que bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão entendendo todo esse processo da lei circular e vão segurando, vão vendo as vibrações, vão percebendo, vão entendendo que não pode mais pisar na bola. Bem-aventurados que têm puro coração ainda. Não basta ao homem abster-se do mal, cumprir e praticar o bem. Não é só não fazer o mal, é praticar o bem. Qualquer bem que você faça ao outro. Pense positivamente sobre o outro. Energia positiva emitida ao outro é melhor do que a energia negativa que você faz quando você maldiz, quando você fofoca, quando você conversa mole. Não tem conversa mole? Pronto. Você conversa mole demais. Conversamos mole o tempo todo. Pense numa conversa mole. E outra coisa, a gente é tão renitente que mesmo sendo espírito e conhecendo tudo isso, a gente ainda conversa mole. A gente sabe tudinho. O espírito é bicho sabido. Espírita sabe esses negócios todinho de cor. Se espírita quisesse, não falhava, não farrapava. Mas a gente vê com os defeitinhos. Aí a gente tem mania de repetir os defeitos, porque é muito mais fácil repetir o que a gente vem repetindo há centenas de anos, do que tomar coragem e fazer algo novo, diferente. Que é, por exemplo, no impulso de falar mal, falar bem. Eu tenho o impulso de falar mal, de fofocar. Aí eu digo, vou me controlar, vou fazer o bem agora. Não vou falar isso. Tem uma fofoca para dizer. Diga não, moço. Homem. E cabe aos que estão escutando também desestimular, né? Dizer, é fofoca, deixa para lá. Vá passando. Deixa isso para lá. Vamos lá. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele que tem essa ideia, acode, mas que a repele. Há o progresso de visa a realizar-se naquele finalmente que pensa no mal. E nesse pensamento, se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, é melhor não pensar no mal. Certo? Eu passei aqui porque eu já tinha lido o bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Porque obterão misericórdia. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação de energia do amor. Você notou que o outro está desajustado, você vai entrar na dele? Não, cara, você está mal, bicho. Naturalmente, você não vai dizer isso a ele não, porque é o seguinte, não diga a pessoa assim, quando a pessoa gritar com você, você diz assim, irmãozinho, você só pode estar mal, porque se você disser isso, você leva um bufete, cuidado. Não diga isso não, você tem que entender isso. Porque tem gente que tem mania de dizer, né, que é para humilhar o outro. Não, tu só pode estar com a Bahia para trás. Só é possível isso. Não se sente bem em dizer isso, se locupleta em dizer que o outro está mal. Não, é assim, você tem que entender que o outro está mal e dizer, eu vou relevar. Vamos relevar, né? Uma pessoa está mal, ela não está legal. Então, vamos pensar diferente. Muitas vezes a gente entra na onda do mal e não tem misericórdia nenhuma. A gente vem com um martelo desse tamanho
dá com toda a força na cabeça. Parece que a gente está descontando tudo que deram na gente. E que é exatamente isso que a gente faz. A gente apenas desconta. A gente nunca pensa em ser nobre ao ponto de nunca deixar o outro passar o que a gente passou. Se o outro ofende, a gente tem que ser misericordioso ao ponto de ver que não deve retribuir mal com mal. A misericórdia está nisso. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que encontram emocionalmente desajustadas. O perdão aqui não deveria ser entendido como esquecimento da ofensa ou desculpa. O esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa, o que demanda tempo, reflexão e autossuperação. Que é isso, minha gente? Veja. Muita gente diz assim, não, eu devo perdoar e eu vou esquecer. Não! O cara que tem muito cuidado e cautela não esquece, sabe que o outro fez o mal. Eu estou perdoando, está perdoado. Mas pelo amor de Deus, você vai se colocar na mesma situação para ser ofendido de novo? Não, isso aí se chama, sei lá, você é uma pessoa que gosta de sofrer, né? Você tem aquela coisa de, não, eu quero sofrer. Aí vai conviver com o Geis de novo, que sabe que Geis vai ofender de novo. Meu Deus, não faça isso. Você não deseja o mal, mas eu não quero conviver com aquilo. Eu sou misericordioso. Perdoar as ofensas significa você dizer, não, Jesus mesmo, ele perdoava a todos que o ofendiam. Mas vê se ele estava lá com os publicanos, convivendo com aquelas pessoas, convivendo com aqueles senhores da lei. Vê se ele estava no meio deles. Não, deixa eu ficar com os pobres de espírito, com os humildes. Aos que pediam desculpa a eles, se junta a mim, venha para cá. Se é de coração, venha para cá. Se o outro lhe fez um mal e não pediu desculpa, perdoe, mas você não precisa conviver. Você sabe que vai sofrer o mesmo mal de novo. Então, isso não significa isso. Muita gente confunde esse negócio. Leva às últimas consequências, é o que a gente chama de fundamentalismo religioso. É você achar que tudo é ao pé da letra. Não é, tá certo? O que é preciso, na verdade, é esquecer o sentido de diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento quando o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Lógico, eu perdoei. Não vamos conviver comigo. Isso é superficial. Perdão tem que ser profundo. E para ser profundo, não pode ser uma coisa fantasiosa. Eu perdoei, agora eu vou te chamar lá para casa, a gente vai almoçar junto, agora a gente vai sair todo dia junto. Tu fizesse um mal danado a mim. Peraí. Isso é no mínimo falsidade, né? Entenderam? É lógico que você tem que ter suas cautelas. Perdoei. Você não quer nenhum mal ao outro. Você não deseja nenhum mal ao outro. Mas você quer conviver com o outro. Daí é um passo muito grande. Aí é muita evolução. A gente só nos próximos mundos, mundos regeneradores e tal, nos mundos puros é que a gente vai chegar nesse nível. Por enquanto. Né? Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. A indulgência, né, que é o mesmo que o mesmo peso na mesma medida. Quer dizer, a gente ter indulgência com as pessoas ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros no que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Quer dizer, não apontar, porque tem 3 dedos apontados para você mesmo. O que você identifica no outro é porque você tem muita propriedade para identificar. Você conhece muito bem dos defeitos do outro, é porque você tem dele. Devemos ser indulgentes, né, nas faltas alheias, qualquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. O Senhor usará a indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Então, a gente sempre vai receber na mesma medida. Você pode ter certeza disso, né? Então, é a lei da causa e efeito sempre se fazendo
bem presente em nossas vidas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa é uma das coisas mais bonitas, né? Uma das bem-aventuranças mais belas que tem. É o que dá assim a esperança. Por isso que eu digo que assim, os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são extremamente reveladores. Porque Jesus diz: eu não vim para destruir a lei. Ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque olha, sem haver reencarnação, não tem um dessas bem-aventuranças que faça sentido. Não tem mesmo. Porque, gente, você aguentar certas coisas que acontecem como injustiça, porque é aquela história, eu costumo sempre dizer isso, né? Existe muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Não tem um injustiçado para remédio. Todo mundo está exatamente no lugar que precisa estar, sem tirar nem pôr. Então veja, quando o seu choro é aquele que evoca uma nova atitude diante dos erros cometidos. A cada sofrimento, gente, eu disse para vocês que o sofrimento, a dor, ensina demais a viver. Eu digo isso com muita propriedade. Eu aprendi demais a viver, a conviver. Lógico que eu piso na bola sempre, porque a gente sempre volta ao passado, né? Diz que espírito ruim é desse jeito, né? Ele volta sempre ao passado para fazer besteira. Mas todas as vezes que eu volto, eu sinto um remorso. Dá uma agonia no juízo. Só de pensar em fazer o mal já me dá agonia no juízo. Antes eu fazia mesmo. Antes eu me comprazia no mal. Antes eu me sentia bem fazendo o mal. Eu até achava bonito. Até contava. Eita! Fiz um malzinho ali. Foi tão bom. Hoje em dia eu tenho uma vergonha quando eu piso na bola. Quer dizer, essa vergonha já é um passo muito pequeno para você sair daquele estado de latência, daquele estado de estagnação espiritual. Os que choram se encontram envolvidos num processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado for recuperado no interior de si mesmo. Então, quer dizer, a gente vai recuperando a cada lágrima derramada, a gente recupera a nossa força. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Toda vez que a gente chora, que a gente se desespera, quando a gente amanhece o dia, diz: eita, como foi bom chorar aquilo tudo. Eita, como eu cresci. Eita, como foi. Vamos usar a palavra arretado. Como foi arretado? Foi arretado. Foi bacana demais. Porque, olha, eu estou muito mais forte. Que coisa maravilhosa sentir essa fortaleza, sentir essa coisa diferente. O choro e o sofrimento são consequências da incompreensão e dos transviamentos das leis que regem a evolução humana. As leis naturais são perfeitas e são daqui e de todo o universo. Quais são as leis naturais? A lei do bem, do amor, da paz, da fraternidade. Toda vez que a gente faz, se dá bem. Todas as vezes que a gente não faz, a gente se dá mal. Todas as vezes que a gente pratica o bem, a energia positiva que entra nos nossos corações é um negócio impressionante. É muito gostoso sentir. E outra coisa, a gente não faz por preguiça, muitas vezes. Wagner, eu não tenho tempo. Não tem tempo não, criatura. Tu tem preguiça. Porque tempo é uma questão de prioridade. Tem uma matéria que a gente estuda, eu já falei para vocês, sou professor na área de administração de empresa, e, poxa, tem uma matéria chamada, tem uma disciplina chamada administração do tempo, uma ferramenta na realidade, não é nem uma disciplina. Administrar o tempo. Administre o seu tempo que dá para fazer um beizinho, nem que seja atravessar uma velhinha num sinal. Mas você tem tempo sim. Por favor, não me diga que não tem tempo.
Bem-aventurados os que choram, que serão consolados ainda. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, suportando e compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem e impeli-los para diante, porque realmente serão consolados. As pérolas são feridas curadas. Vocês sabiam disso? Toda pérola é uma ferida curada. A pérola que vem dentro da concha, aquilo ali é uma ferida curada. Vocês sabiam? Aquilo ali vai se incrustando. É como se fosse a capinha da ferida. Tem uma mensagem falando sobre as pérolas. É muito bacana isso. Porque as pérolas, elas são essas feridas curadas. Aí vira uma maravilhosa pérola. Olha a imagem da pérola. É lindo. Veja a perfeição divina. Ela ilustra exatamente o que é o teu sofrimento para você. O sofrimento é exatamente essa burilação, essa lapidação do teu diamante, que é o espírito, a tua mente, o teu ser. Ele é lapidado pela pancada mesmo. Não tem aquela história, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto, teu espírito é renitente, é duro, mas a aguinha vai lá, tu vai batendo, vai furando o buraco. A tua resistência vai caindo através desse sofrimento, desse pingar, tá certo? O choro é uma forma de expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Chorar ajuda a limpar a alma, a se desfazer de sentimentos ruins que apertam o peito de uma forma tão sufocante que parece que não conseguimos mais viver. Vou fazer um exercício com vocês. Eu queria que vocês fizessem em casa também. Vamos ver se os nossos chakras estão bem controlados, tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer. É assim, veja só. Você vai pegar as duas mãos aqui, ó. Fecha os olhos e imagine empurrando alguma coisa na direção do teu umbigo. Vai, força. Imagina. Vai, força. Parou. O que é que vocês sentiram? Vocês sentiram um sufocamento, uma angústia aqui por dentro? Eu acho que todo mundo em casa, quem não sentiu a angústia é porque está bonzinho, mas quem sentiu a angústia, essa dor, é exatamente você está atingindo teu umbilical, né? Aquilo que movimenta essa parte, você sente aquele embrulho. Isso é teu sentimento. Isso é uma grande prova de que você é mente, você não é corpo. Quem não sentiu é porque está alinhado ou porque não se concentrou. 2, 1. Ou você sente nada porque está alinhado, está bem, está tranquilo. Mas a maioria das pessoas, 90% das pessoas sentem essa pressão. É exatamente o que o choro faz com o teu espírito. Ele limpa e sai lavando tudo, tá certo? É o que o passe que vocês vão tomar daqui a pouco faz. E o que a água faz dentro dos teus chakras, na hora que você toma água fluidificada, ela sai limpando os teus chakras, aliviando tudo por dentro. Veja que coisa fantástica. Sai desanuviando, como o Matuto diz, melhorando toda a tua estrutura. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Gente, a gente viu pouca brandura nessa política, né não? Vixe Maria, foi tanta gente falando besteira de um lado do outro. Meu pai, que é isso? Foi uma enxurrada de energia negativa. Nada de brandura. Esqueça a brandura. Esqueça a brandura. Não tem nada de brandura em tudo que se falou. Que é isso? É exatamente essa fase que nós estamos vivendo na Terra. Estamos vivendo uma fase em que os pensamentos se comprazem no mal. Brandura não é artigo
de luxo, nem para se guardar dentro da sua gaveta mental. Dentro da sua gaveta tem que ter um revólver, tem que ter violência, percebe? Eu não estou contra nada não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou contra nada. Eu só estou dizendo que nós estamos num espaço de evolução pouco recomendável. Por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado com o que a gente fala, o que a gente diz. A brandura é tudo. Herdar a terra significa adquirir a consciência em saber se relacionar ao todo ou ter uma participação pessoal no todo. A violência desde sempre tem sido um meio utilizado pelo homem para o domínio, em dano para os mansos e cordatos. Quem tem mansidão parece que é fora de moda. Já notaram isso? Quando a gente faz, não, rapaz, vamos deixar isso para lá. O quê? Eu quero que morra. Eu digo, vixe, papai do céu. Nesse eu quero que morra que você emite ao universo, diz a física quântica, que tudo que você emite, você recebe. Tudo que você tira vai ter que recolocar um dia. Então, meu filho, por favor, cuidado no que você diz. Muitas vezes as pessoas dizem, Wagner, eu estou me sentindo muito mal. E não se nota, se percebe, se enxerga como o fator principal desse mal que está sentindo. Tu está emitindo pensamentos negativos todas as horas. Aí tu quer não se sentir mal no final do dia. Gente, aquilo que a gente atrai para a gente é aquilo que a gente vai guardar. Entenda isso, não adianta. Você não acha que você vai plantar erva daninha e colher milho. Você passa o dia todinho emitindo energias negativas. Tu quer o que da tua vida, criatura? Eu estou me sentindo mal. Ah, irmãozinho, aplica um passe em mim que eu estou me sentindo mal. Eu digo, deixa eu perguntar uma coisa. Você vai continuar falando besteira na internet? Você vai continuar botando aquelas frasinhas, eu quero que morra. Vai. Veja. É assim, papai vai lhe dar um passe, tá? Passe. Aí você vai se sentir bem agora, mas vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar até você chegar em casa. Na próxima besteira que você publicar na internet, agredindo todo mundo, papai vai te dizer uma coisa. Vai voltar redobrado o que você está sentindo. Entendeu? Que o passe magnético, que toda energia que você adquire aqui através de qualquer transfusão desse fluido universal, ele precisa ser mantido pelo teu comportamento brando e pacífico, senão você não sustenta isso. Se você não agir de acordo com o que você recebeu, você não sustenta. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Não adianta vir tomar um passe, parar o carro na vaga, ou então na garagem de algum dos nossos vizinhos, e quando sair pegar uma briga com ele, porque você está errado. Você veio tomar o passe, veio fazer o tratamento dia de segunda-feira aqui, aí para o carro na garagem de um vizinho. Na hora que você sai, que se encontra com o vizinho só não chama de cocada saigada, o resto ele lhe chama. Você chama ele também. Para onde foi essa energia? Entenda, você é a consequência de tudo que pensa e faz e fala. Não, por favor, não venha me dar um de coitadinho aqui não, porque não cola. Nós somos misericordiosos, nós entendemos as nossas falhas, somos falhos do mesmo jeito, mas orai e vigiai. Senão você vai incorrer no mesmo erro e vai voltar ao mesmo mal. Não adianta, vai voltar. Entenda, vai voltar. Mas Wagner, você tá jogando uma praga para mim. Não, isso parece com um negócio de mãe, né? Mãe vê o filho fazendo besteira e começa a fazer: menino,
Aí você diz logo: mãe, não joga praga não. Ela não está jogando praga não, meu filho. Ela foi instruída por um caboclo chamado Jesus, que disse que tudo aquilo que você faz aqui, tudo que você planta, você colhe. Então ela, porque gosta muito de você, e porque recebe as instruções do seu guia espiritual, porque está junto, os dois combinaram junto a sua vinda, entendeu? No mundo espiritual o planejamento foi assim. Eles combinaram de fazer você sofrer o menos possível, de você sentir menores dores. Então manhã diz a você: meu filho, faça isso não, que é o famoso faça isso não, e você faz isso, e depois quer não sentir. Eu mesmo, a pobre da minha mãe, disse tanto: faça isso não, doidinho, e eu fazia de novo, e tome na cabeça. E eu dizia: mas rapaz, praga de mãe, praga. Não era praga não, era aviso. O plano espiritual foi muito bem formulado. Essa estrutura que Deus nos deu de leis divinas é perfeita. Perfeita. Deus é perfeito. Nada foi feito por acaso. Nada do que passamos é por acaso. Nada do que sentimos é por acaso. Então a nossa brandura é fundamental, gente. Porém, a Terra está passando por profundas transformações num processo de seleção que já está em curso. Uma nova era de paz e felicidade vai se instalar para os brandos e pacíficos que aqui vierem, ou que viverem, certo? O mundo não admite a mansidão. Para ele isto é um sinal de fraqueza, que a gente estava falando. Então não é fraqueza, ser manso é ser bom, é ser puro. Bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Seja pacífico. Então, o pacífico, quem é? É você ter essa mansidão. E o juiz, com uma serenidade muito grande, olha e disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, a uma das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Vou contar essa história para vocês, para a gente encerrar. Num concurso de artes, no departamento de artes de uma famosa universidade de Paris, na Sorbonne, houve um concurso onde pessoas iriam pintar telas belíssimas. Ia haver um concurso para ver qual era a tela mais bela. Uns pintaram passarinhos, flores, jardins. Qual foi a tela que ganhou? A tela que tinha um rochedo sendo agredido pelas ondas. Muita agressão nas ondas. Pá, pá. Você via na tela, era tão vivo, a tela estava viva ali. É assim que funciona, né? Os grandes pintores nos levam para dentro do quadro. E quando a tela ganhou o primeiro prêmio, os outros pintores foram recusar, né? Mas como é que a tela mais bela é uma rocha sendo agredida pelas ondas? Como isso é o quadro mais belo? A pessoa que estava julgando, que foi o julgador final, disse, porque foi unânime, ele disse: vocês não repararam nada, né? No meio de toda essa violência, tinha um ninho de passarinho lá dentro. Veja, olha aqui, ó. Mostrou. Existe paz maior do que essa aqui. Veja toda a violência da onda, atingindo a onda com uma fúria tremenda, e o passarinho na paz. Tem coisa mais bela do que isso? A tela ganhou. Então é assim as nossas almas. Nós somos atingidos permanentemente com ondas furiosas, e nós devemos ser pacíficos. Assim nós conseguimos exatamente a verdadeira paz. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, tudo de bom, e vamos de agora por diante ser mais pacíficos, mais brandos, e pensar nessas bem-aventuranças, que ainda tem outras,
mas as principais a gente passou para vocês aqui. Ok? Forte abraço, muito obrigado.